Naquele tempo, havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas de várias cidades que agora o cercavam. Ele lhes disse esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear parte da semente, caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se-lhes por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra de Deus, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Per evangelica dicta, per nostra verita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse domingo da 60ª, conforme a forma extraordinária do rito romano, estamos já começando a nos preparar, antever o tempo da Quaresma que está por chegar. E na leitura da carta de São Paulo, apóstolo, é muito interessante retirar dela a consequência final, o parágrafo final da conclusão de tudo que ele falou. Primeiro ele começou por dizer que nós, de fato, ele vai dizer, tenho até vergonha de dizer, temos demonstrado demasiada fraqueza. Ele vai dizer, mas por que demasiada fraqueza? Porque não estamos suportando as dificuldades dos outros, temos nos gloriado de nós mesmos, não temos imitado a Jesus Cristo. Mas alguns insistiam em dizer, não é você, sua palavra, sua ação não vale nada, não é? E São Paulo vai dizer, estou falando com autoridade. Ele fala com uma autoridade de quem já tinha passado muitos anos a serviço de Deus. E ouvimos aqui uma relação de coisas que ele sofreu e teve de suportar
por causa de Jesus Cristo. Daria um grande filme de aventura. Não de fantasias, mas aventuras que ele viveu. Ser perseguido, conseguir fugir de maneira incrível, descendo por uma corda, o muro, as muralhas de uma cidade, sendo náufrago, indo parar num abismo, passado fome, nudez, tendo sido açoitado, agredido várias vezes. Mas ele termina, depois ele fala, mas você acha que foi só sofrimento que esse homem passou? Não. Também teve a graça de ter visões extraordinárias, que ele nem quis falar que foi ele mesmo. Ele usa uma figura de linguagem, diz, eu conheço um homem que teve essa experiência. Mas por fim termina, não vou deixar que o orgulho me ensoberbeça. E nem Deus quis que o orgulho o deixasse tornar-se soberbo. E por isso, além de todas essas aventuras que ele passou, teve de enfrentar um espinho na carne. Quer dizer, uma provação constante, física, espiritual. Isso é problema de São Paulo. Mas que o incomodava tanto que ele chegou a pedir a Nosso Senhor que pudesse poupá-lo desse sofrimento, desta humilhação, mas Nosso Senhor disse, basta-te a minha graça. E por fim ele termina, por isso não vou me gloriar de nada disso, porque eu passei. Antes vou gloriar-me das minhas fraquezas, porque elas indicam que Cristo habita em mim e Ele é que é a minha força. Esta realidade espiritual, meus irmãos, todos nós deveríamos ter bem presentes em nossa mente. Ser católico significa militar na igreja, militância, uma vida de luta, de combate espiritual, combate contra o mal, não contra pessoas. A nossa religião não nos permite odiar o próximo, nem aquele que me esbofeteia, nem aquele que me rouba, nem mesmo aquele que me tira a vida. Antes, me obriga a oferecer a minha vida pela conversão destas pessoas. Pagar o mal com o bem. Depois, é a vida do cristão, do católico, tem de ser uma imitação de Cristo. E por isso, a cruz fará sempre parte da nossa vida. E temos de enfrentar estas situações. Na oração do dia de hoje, o sacerdote suplicou a Deus assim, dizendo, vós bem sabeis, Senhor, que nenhuma confiança podemos ter nós mesmos. Concedei-nos, pois, e pela intercessão de São Paulo, doutor das gentes, sejamos livres de todos os perigos. E os maiores perigos para a nossa alma não estão nas pessoas que estão ao nosso redor. O maior perigo não está no demônio que nos tenta. O maior perigo está no nosso próprio orgulho e soberba, que nos querem tirar de perto de Deus, que querem fazer imaginar que nós podemos enfrentar tudo isso com as próprias forças e que tudo é mérito meu e não há necessidade do auxílio e da ajuda de Deus. Na leitura do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, então, vai
falar a dois públicos que estão ouvindo o que ele está pregando. Ele conta a parábola do semeador que saiu para semear. Vamos voltar para o tempo de Jesus. As pessoas mais simples, mesmo aquelas que moravam nas cidades, todas tinham um grande conhecimento do campo. A agricultura era como nos quintais das casas do interior, não é? Antigamente, aqui em Jacareí, todo mundo tinha um quintal em casa. E no quintal você tinha plantas, tinha uma horta, né? Tinha plantas, árvores frutíferas, enfim. Você recolhia lá a planta para fazer seu chá, a fruta para comer, tinha ali um pouco de galinha, um porquinho, enfim, que a pessoa tinha de ter a sua plantação. Então, vamos ouvir a parábola de novo. Jesus começa a falar da realidade de uma plantação. Olha, o semeador saiu para semear, então, uma figura muito comum para nós, que já vivemos só na cidade, não é? A experiência de plantação, quando muito é lá na escola, né? Um grãozinho de feijão que você planta, a professora dá, mas quantos de nós trabalhou na roça? Quase pouca gente. Então, para nós, essa imagem é muito nova, mas para eles não havia novidade nenhuma. As primeiras sementes caiu no meio da estrada, terra dura. Todo mundo sabe que mora no campo, que se jogar uma semente, uma estrada de chão, não vai brotar nada, que a terra está endurecida. Se você jogar outra semente e cair sobre a pedra, a semente pode até brotar, mas a raiz não tem onde se segurar, não tem onde tirar o alimento, por isso vai morrer. A terceira caiu no meio de uma mata cheia de espinhos, e os espinhos sufocaram aquela plantinha que começou a crescer, encontrou a terra, a raiz grudou no chão, mas quando saiu, tinha outras plantas ao redor dela e abafaram, e ela acabou morrendo. E a última plantação, última semente, foi jogada em terra fértil. Terra fértil é uma terra fofa, foi arada, provavelmente foi trabalhada, foi arrancada dali, não é? O mato, tirados os espinhos, tiradas as pedras, a terra foi amolecida. E aí, quando se jogou a semente, deu fruto. E é muito interessante, não é? Ver a maravilha da obra da criação. Você joga uma semente de milho, coloca uma semente de milho em terra fértil, nasce uma espiga de milho. Eu acho que ninguém, não sei se alguém já fez isso, né? Mas se não fez, experimenta fazer. Antes de comer uma espiga de milho, conta quantos grãos de trigo, quantos grãos de milho tem aquela espiga que você está comendo. É fácil, né? Porque é quase tudo uma carreirinha. Conta uma carreira e depois conta o entorno. Vai dar lá, talvez 70, 80, 100 grãos de milho. Mas saiba uma coisa, foi de um único grão que brotaram todos estes. Muito bonito, não é? A abundância da plantação. Ficaria difícil o homem querer plantar se você jogasse uma semente e brotasse e desse uma semente de volta, um grão de milho. Todo esse trabalho não serviria para nada. Come antes a semente e espera a morte chegar. Para nós, tem um lado muito bonito essas imagens, mas para os homens do tempo de Jesus, qual foi a novidade? Vejam que haviam dois públicos ouvindo, os dos apóstolos e aqueles outros que estavam ouvindo
e que certamente, talvez pensaram assim, o que esse Jesus está falando? Vai querendo ensinar o Pai Nosso para o vigário? De plantação nós conhecemos mais do que ele. Jesus não era agricultor. Se a gente fosse falar de profissão, Jesus seria carpinteiro, como o pai dele, São José. O que ele está falando de novidade? Os apóstolos, por já conhecerem Jesus e verem nele a figura do Mestre e terem a humildade diante de Jesus, Senhor, eles também não entenderam a parábola. Mas tudo isso a gente já conhece. Talvez Pedro, João conheciam um pouco menos, porque afinal eles eram pescadores, eles trocavam peixe por milho. Eles não saíam para... Talvez outros apóstolos eram agricultores, mas esses, Pedro pelo menos, João e Tiago, eram pescadores. Senhor, o que significa o que o Senhor está falando? Quer dizer, não entendemos nada. Foram humildes, e nosso Senhor vai dizer, a vocês é concedido esta graça de conhecer o reino de Deus. E passou a explicar. Aos outros, ele disse, eles não vão entender nada. Vão ver, mas não vão entender. Vão ouvir, mas não vão compreender. Ele vai dizer isto, a semente é a palavra de Deus. Quando Deus se pronuncia para nós, a sua palavra é uma graça para nós. Nós somos a terra que acolhe a semente. E agora nós podemos dizer, eu sou um desses que pertence ao reino de Deus. Quero crer que sim, porque fomos batizados, fomos redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora então resta saber, já que a nós nos foi dada a graça de poder entender esta parábola, então de nos perguntar em consciência. E cada um deve perguntar à sua própria consciência, afinal, que tipo de terra eu sou? Quantas graças eu já recebi na minha vida? Seria eu capaz de contar? Certamente ninguém conseguiria contar todas as graças que já recebeu de Deus. Sim, algumas graças mais evidentes, mais fortes, a gente pode até perceber, mas será que foram só estas as graças que recebemos? E qual foi a minha reação diante da graça? Qual a diferença entre a semente que foi jogada na terra dura e a semente que foi jogada na pedra e a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em terra fértil? Qual a diferença dessa semente, entre estas sementes? Nenhuma, porque todas são graças de Deus. Deus, a graça que Deus me deu não foi suficiente. Isso é blasfêmia. Falar isto é igual um homem que xinga Deus, porque você está dizendo que Deus não tem capacidade de dar o que eu realmente preciso. Se ele não tem capacidade, ele não é Deus. Falar isso é ofensa. Portanto, a graça, o problema não está na semente, o problema está na terra. Como poderíamos descrever a semente, ou melhor, a terra, a semente que caiu, como podemos descrever a alma que se compara a esta terra igual a da estrada? A alma endurecida. Certamente são os pecados capitais que tornaram aquela terra totalmente infértil. Ela podia se tornar uma terra fértil
se ela não tivesse sido esmagada, pisoteada, até se tornar parecida com uma pedra e, portanto, incapaz de deixar-se penetrar pela graça de Deus. Dois pecados chamam muito a atenção na vida espiritual que produzem esse tipo de alma: o orgulho e os pecados contra a castidade, contra a pureza. O orgulho vai endurecendo a pessoa pouco a pouco e fechando-a à verdade, fechando-a à voz de Deus, fechando para tudo que vem de fora. E a pessoa, não é? É um egocentrismo total. Também os pecados da castidade vão de tal maneira fechando o homem, depois a ira, enfim, os pecados capitais todos vão endurecendo a alma do homem, que por fim ele já não consegue nem ver nem fazer outra coisa, não é? Senão viver nessa situação horrível. Não é? É como quando uma pessoa cai nesses vícios, nesses pecados, isso transforma-se em vício, alimentado pelo orgulho e a soberba, não é? A pessoa vai se fechar, até que morre desses próprios vícios. Temos de nos perguntar, temos de pedir a nosso Senhor, não é? Que destrua isto em nossas vidas. Qualquer vício, não é? Endurece a nossa alma. E às vezes o tratamento tem de ser realmente pesado. Se não houver uma ação de violência da própria vontade, a pessoa se acostuma a viver no pecado. O segundo tipo de terra, ou de solo, né, é o solo pedregoso, cheio de pedras. Vejam que nosso Senhor fala: a alma até se alegra, fica contente de ir à missa, fica contente de se confessar, mas não tem propósitos de vida. Não tem uma vontade fixa, firme, constante. Qualquer ventinho cai, quebra. E nosso Senhor vai dizer, na primeira tentação, ele se perde. Terceira semente caiu entre os espinhos. São almas que querem viver a vida católica, têm raiz, conhecem a doutrina, têm acesso aos sacramentos, mas vivem envolvidas de espinhos. Nosso Senhor vai dizer, esses espinhos é preocupação com as coisas do mundo, preocupações com a riqueza, preocupação com os prazeres. Talvez uma das coisas um dos frutos que se pode tirar desse tempo da pandemia será este, né? Saudades do que você teve? Todo mundo foi, num primeiro instante, podado de praticamente tudo. Não pode ir se divertir, não pode ir trabalhar, não pode ir na igreja, não pode sair com os amigos, tem de ficar na sua casa. Tá bom. Do que você sentiu realmente saudades? Quando abriu-se um pouquinho as portas, para onde você correu? Muitos
são sufocados, como diz nosso Senhor. E por isso, por mais que queiram crescer, não conseguem, são sufocados porque não se libertam destas amarras. No fundo, falta uma visão, não é, mais profunda da vida católica. Querem ser católicos, mas se preocupam só com os prazeres, os dinheiros, os cuidados com esta vida. Será que quando a gente ouvia as propagandas aí, cuide da sua vida, você logo completava a frase, sim, estou cuidando da minha vida espiritual? Ou você simplesmente ficava aborrecido? Estão querendo me matar? Será que a pandemia, em tese, poderia de fato matar a nossa vida espiritual? Não. Porque está longe de ser esta a maior perseguição que se poderia dizer à religião. Ainda que a gente quisesse dizer que a pandemia fosse uma perseguição religiosa, eu não estou dizendo isso. Mesmo que a gente quisesse afirmar, ou se daqui 30, 40 anos os historiadores dizem, olha, isso foi só movido por causa de ações contra a religião. A gente tem que dizer, mas isso não era o suficiente para destruir a fé de ninguém, a não ser daqueles que estavam já, né, amarrados por apegos desordenados às coisas deste mundo. Do contrário, uma situação como essa só pode nos ajudar a crescer ainda mais na fé, a tornar ainda mais firme e forte a nossa fé. Por fim, a semente caiu em terra fértil. Uma terra boa. O que fazer para ter uma alma que seja capaz de acolher bem a graça de Deus? Primeiro tem de deixar ser arada. Tem de deixar passar o trator por cima para esmagar, triturar, destruir qualquer coisa que impeça o crescimento da palavra de Deus, o crescimento da fé, o crescimento da graça. Mas não basta arar a terra. Uma vez plantada a semente, não é, tem de continuar capinando, porque o mato vai crescer ao redor da planta e podem aparecer espinhos. E por isso, quem tem uma horta, quem tem uma plantação, tem de todos os dias verificar a plantação. Ver se está faltando água, ver se está nascendo algum mato, cortar, podar, matar os bichos. O cuidado constante com a nossa vida espiritual, não é, deve ser diário. Você não pode passar um dia sem oração. Você não pode passar um dia sem desejar ter nosso Senhor na sua alma. Se não sacramentalmente, pela recepção da Sagrada Comunhão, ao menos espiritualmente, por meio da comunhão espiritual. Não pode deixar de obedecer a sua mãe, rezando o terço todos os dias, como pediu Nossa Senhora. Não pode deixar de fazer o bem ao próximo, porque tudo que eu fizer para o próximo é revertido em meu favor. E tudo que eu fizer só para mim, não é, vai terminar em mim mesmo, não vai dar frutos. Então a caridade é uma necessidade constante. Tomar consciência destas realidades da vida espiritual, da nossa vida, são assim tão necessárias que o descuido, um pequeno descuido dela, nos levam a distanciarmos da santificação pessoal. Este objetivo, esta meta da nossa vida, não pode ser
nem um dia, nem por um instante deixado de lado. Ah, não, por meia horinha eu nem vou pensar nisso. Não dá. Pensar e viver com este objetivo é o que vai nos levar, não é, a sermos discípulos de Jesus e ouvir a sua palavra, a sermos seguidores de Jesus e subirmos pelo caminho doloroso do Calvário, vai nos levar até o último dia de nossas vidas, podendo entregar a nossa vida nas mãos de nosso Senhor e nos levar à eternidade feliz e eterna com Ele. Que Nossa Senhora nos ajude a termos maior convicção destas realidades para, de fato, colocá-las em prática. A medida em que praticamos indica, né, o grau de convicção que temos das realidades sobrenaturais e eternas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.